Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Em um domingo no parque, que não é nenhum filme, nenhum documentário, nada da dramaturgia, nós vamos iniciar mais um vídeo sobre aquele carrinho que está do outro lado da rua, o meu Fiat Uno Mille E-Tronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pela sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, hoje nós falaremos de algo que eu venho observando muito também nos comentários do canal e em outros locais, aí nas redes sociais, nos grupos de Uno, de um modo geral. Um Nissan Máxima passou ali, acho que não deu tempo de vocês verem. Lindo, gosto muito. Bom, mas qual é o tema aí do vídeo de hoje? Hoje nós falaremos sobre parte elétrica, tá? Nós falaremos um pouquinho sobre a parte elétrica do Uno, mas não exatamente sobre o chicote elétrico, sobre o seu sistema elétrico, mas sim sobre causas que geram de uma forma costumeira, de uma forma até relativamente comum, não é? Problemas elétricos no Uno, ou seja, quais são as principais causas de problemas elétricos, não só no Uno, mas como para outros veículos que têm essa mesma idade. O Ninho aqui vai completar 31 anos agora em 2024, então é natural que alguns problemas elétricos tenham uma probabilidade maior de ocorrer. Então eu vou pautar quais são os principais problemas que acontecem nesses carros e também como eles podem ser solucionados. Então, vem comigo. Bom pessoal, vamos lá. Eu vou usar algumas imagens até de outros vídeos que nós temos aqui no canal acerca do carro para poder explicar e para poder elencar também alguns detalhes importantes acerca aí do sistema elétrico do Uno. Em suma, o que existe aqui na elétrica desse carrinho? Nós temos uma bateria, que é um armazenador de energia, certo? Então, toda a alimentação da parte elétrica do veículo se dá por ela. Nós temos um sistema de partida, né, onde nós temos ali o motor de partida, que é um motor alimentado pela bateria e que gira o motor para que ele possa entrar em funcionamento. E nós temos um sistema de carga, né, onde nós temos um alternador que transforma a energia cinética, a energia mecânica de rotação do motor, em energia elétrica para carregar a bateria, certo? Essa bateria é responsável por alimentar toda a parte elétrica do carro, que tem diversos consumidores elétricos, ou seja, você tem o potencial positivo e o potencial negativo para que entre 12 volts, ou quando o carro está funcionando 14 volts, né, em torno de 13,5, 14 volts, nos consumidores ali quando eles estão efetivamente ligados ou com algum tipo de carga. O que são os consumidores? Um aparelho de som, faróis, lanterna, limpador de para-brisa, ventilação interna, um sistema de alarme, desembaçador traseiro, as luzes do painel e tantos outros detalhes ali que a gente pode ter como consumidores. Travas elétricas, vidros elétricos, retrovisores elétricos, falando isso de uma forma bastante típica. Acontece que muitas vezes eu acabo observando que esses carrinhos passam, né, de um modo geral, a ter problemas elétricos e as pessoas não sabem efetivamente como resolver. Então, quais são os problemas mais crônicos que a gente tem em relação ao Uno Mille, ao Uno quadradinho de um modo geral? Eu vou falar do primeiro, que na minha visão é o campeão. Pessoal, quantos amigos eu já vi reclamando em grupos de que as lanternas traseiras do seu Ninho não funcionam direito, não é? Em suma, né, o que acontece? Essa lanterna, eu tenho um vídeo que fala só sobre a lanterna traseira, que é esse do card aqui, tá? Ela tem uma placa de circuito, onde as lâmpadas são ligadas para que possam, a partir do momento que você comuta lá na frente o freio, a lanterna, a ré, assim por diante, as lâmpadas se acendam aqui. O que acontece costumeiramente, tá? Essa placa, eu falo sobre isso lá no vídeo da lanterna, essa placa aqui sofre oxidação por infiltração de água aqui pela borracha, por ressecamentos, até mesmo no conjunto aqui da lanterna, onde com chuva, lavagem do veículo começa a infiltrar água aqui e a continuidade elétrica começa a ficar comprometida, seja com a lanterna não funcionando ou com mau contato. Então é muito comum você começar a ver o que? O Uninho com problemas de lanterna, uma lâmpada que não acende, o cara vem dar uma batidinha na lanterna para poder acender, né? E isso aí não é vida, gente. Vocês não podem deixar um carro dessa maneira. Então, geralmente você vai conferir as vedações, vai revisar a placa de circuito e os conectores. Inclusive, nós temos aí um outro ponto que é importante. Aqui atrás, né, onde são ligadas as placas de circuito, que é os soquetes das lanternas traseiras, a gente tem ali um conector de 7 vias, que eu explico lá também, vocês vão ver uma foto aí dentro, né? E essa lanterna aqui, do lado do motorista, é onde é feito o aterramento
da traseira completa aqui do sistema de iluminação, seja as lanternas e também a luz de placa, né? A luz aí de licença. Quando você tem um aterramento deficiente das lanternas aqui, não adianta você mexer em vedação, em lanterna, em placa, em lâmpada, no que for, tá? Por quê? Imagine que está entrando normal o positivo, só que a referência negativa, porque o que faz tudo acender é a diferença de potencial, né? Então, quando você não tem a referência negativa devida, é natural que automaticamente você também não tenha, ou você tem mau contato, ou você tem aquele efeito de pisa no freio, acende a luz de ré, você começa a ter outros problemas aqui de lanterna. Como é que você pode manter isso aqui funcionando bem? Usando lâmpadas de qualidade, já vamos entrar nesse assunto, usando lâmpadas de qualidade, né, mantendo todo o chicote elétrico em dia, os conectores da placa de circuito bem crimpados, bem instalados. Os meus são originais ainda, mas se você fez a substituição, que as emendas no chicote sejam bem feitas e bem isoladas, tá? E o aterramento eventualmente até reforçado, mas não só o chicote do terra ser bem feito, tá? Mas também a lataria que é atrás da lanterna, nessa parte do porta-malas aqui, esteja em bom estado. Porque se não estiver, você estará ligando um chicote bom em uma parte da lataria que não tem boa continuidade elétrica, porque todo o carro é aterrado, toda a carroceria do carro é aterrada, tá? Então você vai ter naturalmente problemas com o aterramento ali nas lanternas, tá? Um outro problema elétrico que eu costumo ver bastante em relação ao Uno, tem um vídeo bem detalhado sobre o sistema de carga, né? Mas é justamente sobre o sistema de carga. E onde que eu quero chegar falando efetivamente aí do sistema de carga do Uno, né? Muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem carrinhos desses com muita idade, né, que passaram muitos anos trabalhando só com manutenção básica ou quase sem nenhuma manutenção. E você começa a ter um chicote elétrico aqui do motor, né, os conectores do alternador, do motor de arranque, terminal de bateria e toda essa parte do sistema de carga sendo negligenciada, pegando zinabre, mau contato, oxidação, contaminação de agentes pelo motor, óleo, combustível, fuligem, o que for. E tudo isso acaba diminuindo, né, o potencial de continuidade desses fios, desses cabos, desses condutores elétricos, né? Aí, conforme você vai passando o tempo, né, a capacidade de carga do alternador por meio do chicote vai caindo e, por sua vez, muitas vezes o alternador também vai tendo as suas peças aí internas se desgastando, como, por exemplo, as escovas do regulador de tensão, que nós já trocamos aqui no canal, eu já mostrei para vocês como se troca, e, naturalmente, a bateria começa a não carregar direito, né? Você começa a ter problemas de partida, a partida fica pesada, você começa a diminuir também a vida útil da sua bateria e começa a ter outros problemas. Esse é um outro grande vilão, nem tanto do carro, mas um pouco mais da idade. Se você não teve uma parte elétrica bem cuidada e bem revisada a todo tempo, é natural que você possa ter problemas com o sistema de carga e a bateria não carregar direito, tá? Essa é uma outra possibilidade que a gente tem. Então, qual é a recomendação que eu faço? Eu tenho um vídeo até aqui no canal sobre a troca do cabo positivo da bateria que eu precisei trocar nesse carro. Mas, poxa vida, tem um carrinho que a parte elétrica está meio estranha, comece revisando pelo motor. Comece a ver ali os positivos, o aterramento, né? O Paulo Fernando, meu amigo eletricista automotivo, ele costuma dizer uma coisa que é muito verdade. Ele costuma dizer que o aterramento é 50% da elétrica de um carro. E, cara, essa frase é muito oportuna, é muito acertada. Por quê? Não adianta você ter um cabeamento positivo perfeito se você tem um aterramento ruim, tá? Se o teu carro está mal de estrutura, né, e a lataria está bem judiada, né, e tem muitos podres, muita corrosão, muitos outros problemas, naturalmente você acaba tendo também problemas com a alimentação e diferença de potencial. Não é só você cuidar do positivo, cuidar do negativo é tão importante quanto, tá bom? Uma outra possibilidade que eu observo muito aqui nos Unos, né? Dá pra gente ver daqui, né? É a questão do painel. A gente começa a observar, com o passar do tempo, deficiências na iluminação, lâmpada que não acende direito, mau contato. O Uno mesmo tem um mau contato nessa lâmpada aqui do painel, de vez em quando ele se manifesta, né? E isso geralmente se dá por alguns motivos. Alguns deles é pelo uso em demasia de lâmpadas de má qualidade, né, que acabam tendo um aquecimento fora do normal, né? Às vezes soquetes de lâmpada em mau estado que começam a dar mau contato com a vibração do veículo, né? E naturalmente os problemas vão se manifestando. O grande problema de você usar lâmpada de má qualidade no painel ou fizer uma montagem, eu também tenho um vídeo sobre o painel aqui, ou fizer uma montagem mal feita de lâmpadas ali, é o seguinte: a partir do momento onde você
acaba rodando por muito tempo em más condições com o painel ali, você começa a ter problemas com a malha do painel, e aí você pode, não vou dizer que perdeu o seu painel, mas os reparos internos nele ali, para que a iluminação funcione a contento, acabam sendo um pouco mais complicados. Às vezes você precisa de um cara que trabalhe com velocímetros para fazer um serviço bem feito. Às vezes você tem que isolar uma trilha e fazer uma ponte com fio, né? Eu sempre penso que esse é o último recurso, mas ele também é válido em algumas situações. Então tudo isso acaba sendo bastante importante para que a gente leve em consideração. Um outro detalhe que a gente também vê muita gente reclamando, né? E esse aí acaba linkando alguns detalhes, é sobre o setor de iluminação, né? Eu canso de ver pessoas que falam, que comentam que esses carrinhos iluminam mal à noite, que farol ilumina mal, farol baixo é ineficiente, isso e aquilo. Esse carro aqui tem dois, a frente foi trocada, né, como vocês bem sabem, e os faróis, os dois são paralelos, tá? De marcas diferentes, como se ainda não bastasse. Mas está com um par de lâmpadas bom, né? É um par de lâmpadas da Philips que eu tinha guardado aqui, eu coloquei na época no carro, vocês também acompanharam aqui no canal a troca. E a grande realidade é a seguinte: o Uno, para um carro dessa idade, ilumina bem à noite desde que você tenha um chicote elétrico em ordem e lâmpadas em ordem também. Tá? Então você vai ter uma iluminação, claro que para um carro dessa idade, mas uma iluminação satisfatória para você andar à noite até mesmo no breu, inclusive em se tratando de farol baixo, tá? Então, o que é importante a gente se ligar aqui em se tratando ainda da questão da iluminação? Acho que o meu carro ilumina mal? Primeira possibilidade, lâmpadas de qualidade. Segunda possibilidade, bom aterramento. Terceira possibilidade, o chicote está em dia, está cheio de emenda, tá? O teu carro está carregando bem a bateria para que as lâmpadas sejam bem alimentadas, né? Entrando de novo naquela pauta do sistema de carga. Aí sim, a frente é desalinhada, tá? Não se assustem. Uma outra possibilidade, ainda em se tratando aqui do sistema de carga, que eu acredito que é muito importante a gente lembrar, é o seguinte: esses carros têm idade, né? O primeiro Uno entrou em linha na década de 80, né? Então, com o passar do tempo, o chicote vai ganhando resistência elétrica, né? Pelo envelhecimento ali do cobre dos condutores. Então é natural também que você perca um pouco aí, você tenha perdas de energia no trajeto do chicote elétrico. Então, se você acha que o teu farol está iluminando muito pouco, ou a alimentação não está legal aqui, você está vislumbrando perdas no chicote original, o que pode ser interessante? Mas apenas nesses casos, tá? Não queira mascarar um problema elétrico no seu carro com esse recurso. Usar relés duplos de farol, né, como aqueles universais, né, de 55, 100 watts, para fazer a comutação do farol alto e do farol baixo, pode resolver ou pode melhorar a sua iluminação. Mas isso, como eu disse, é questão realmente de uma avaliação antes para ver se o seu chicote tem um envelhecimento significativo, se há problemas com ele. Caso contrário, você tem que resolver o problema, tá? Senão você não vai conseguir lograr êxito aí na sua empreitada. Um outro ponto legal da gente comentar aqui também é o seguinte: o Uno ele tem, né, assim como todo e qualquer carro, todo o circuito elétrico dele aqui é protegido por fusíveis. Então farol tem fusível, limpador tem fusível, rádio tem fusível, luz de cortesia tem fusível e assim por diante. Tudo tem um fusível para proteger contra curto, né, contra curtos-circuitos ou outros problemas de ordem elétrica. A caixa de fusível do Uno, vide imagens aí de novo, ela fica ali embaixo, fica ali próximo aos pés do motorista. E às vezes, o que acontece? O carro passa por uma pane elétrica, por um problema elétrico, e aquela caixa de fusível é desmontada, montada, desmontada, montada por um eletricista para encontrar o problema, para reparar algum problema elétrico que esse carro venha a ter. E você começa a criar também maus contatos aonde? Nos contatos dos fusíveis, nos terminais lá da caixa de fusível, né? Então, nesse momento, é importante que a gente faça uma avaliação boa, se está tudo bem crimpadinho ali e tal. Se tem alguma coisa que não funciona, não vamos ver só se o fusível está bom, vamos ver se a alimentação está correta e também, logicamente, se aquele consumidor está funcionando direito. Ainda falando sobre curto, como o chicote desses carros ele vai envelhecendo, mesmo que você cuide, a gente tem que ficar esperto com o seguinte: a gente tem positivo e negativo para todos os consumidores, certo? Mas se você chega num determinado momento, né, que é importante entender, a diferença de potencial entre positivo e negativo é que faz as coisas funcionarem. Mas você não pode ter o positivo encostando no negativo e vice-versa. Isso gerará um
curto-circuito. Curto-circuito pode pôr fogo no carro, tá? Então, geralmente, quando um fusível parte é porque aquele circuito está em curto, né? Fusíveis bons, fusíveis de má qualidade costuma derreter, o que é um grande perigo, em decorrência do aumento da temperatura, logicamente. Então, o que eu vejo muito é o pessoal comentar assim: eu estou observando que tem um circuito meu aqui que está esquentando mais do que o normal, tem que verificar se não tem nada em curto. Eu estou observando que de vez em quando tem alguma coisa que funciona no carro e para, né? Tem que ver se no balanço de tudo não tem um fio positivo encostando na lataria. Então, tem alguma coisa que não funciona no seu carro, não veja só fusível não, tá? Se você tiver condição de seguir o chicote elétrico e olhar todos os pontos, você pode ter um grau de assertividade maior. Às vezes aquele fio desencapado que você não dá nada para ele, né? Com uma fissurinha no condutor, ele pode te dar dor de cabeça, tá? Então são aqueles detalhes que a gente tem aí que levar em consideração. E por fim, a última consideração que eu gostaria de fazer acerca do sistema elétrico aqui do Uninho é o seguinte, tá? Eu acho que essa é bastante importante. Muitos problemas elétricos em carros dessa idade não são defeitos originados pelo carro, são os famosos defeitos colocados. Mas, Jordan, o que é um defeito colocado? Como diz o nome, é um defeito, é um problema que foi posto no veículo. Não de forma intencional, tá? Mas de uma forma quase que como uma consequência. E o que isso significa? Às vezes esse carro passou por uma manutenção elétrica lá no passado que não foi bem feita. Tá? Um chicote que não foi bem confeccionado, algum ponto que não foi bem isolado, algum corte de chicote que não foi feito no melhor lugar, a instalação de algum acessório de má qualidade, ou um serviço que foi feito sem critério, esse tipo de coisa. O que acontece? Essa instalação, esse serviço acaba gerando problemas elétricos no seu veículo. Às vezes até desvios de função. Você instala uma coisa e a outra fica estranha. E você às vezes demora para entender. Eu não estou dizendo que você não deva ter, por exemplo, um som de qualidade no seu carro. Muito pelo contrário, eu penso que você deva, né, um elemento de proteção veicular, um rastreador, um bloqueador, um alarme, como é o meu caso aqui. A gente tem que ter esse tipo de coisa no carro nos dias de hoje, ainda mais pelo mundo que a gente vive. Mas isso tem que ser instalado com critério para que o upgrade não se torne um vilão, tá? Este é o grande ponto que a gente tem que levar aí em consideração. O problema não é você ter uma elétrica modificada, tá? O problema é você ter uma elétrica mal modificada, tá? Com más intervenções, com intervenções mal feitas, mal desempenhadas, entendem? Esta é a grande diferença, tá joia? Bom, pessoal, então em suma é isso, vamos retornar do parque aqui, saindo na verdade, né, da lateral do parque, olha essa região linda inclusive, né? Vamos aí finalizando o vídeo, tratando aí dos mais comuns problemas elétricos aí que o Uno acaba apresentando, como alguns outros veículos também com mais idade acabam tendo aí esse perfil, com o oferecimento da caixa de direção batendo, vocês devem estar ouvindo, mas talvez quando vocês já tiverem assistido a esse vídeo, né, esse vídeo já estiver ao ar, já deve ter sido trocada a caixa aqui, então não tem problema, né? E eu queria reforçar apenas no final, de que por muitas vezes as pessoas com carros nessa idade passam a achar que um detalhinho ou outro não funcionar direito, que algo na parte elétrica não funcionar direito, é algo genuinamente normal, né? Que é comum, porque o carro é, entre aspas, né? Ó, o Chevetinho, a Rural, acho que vocês não vão conseguir ver a Rural ali. Uma Rural eles bonita, hein? Que o carro, porque o carro tem idade, né? Ele pode ter esses comportamentos de algo não funcionar 100%, e nós sabemos, né, que isso não existe, né? Que realmente tudo deve funcionar em conformidade, independentemente da idade do veículo, né? O carro ele não deve demonstrar problemas, limitações aí em decorrência da sua idade. Em decorrência do projeto, tudo bem, né? Mas da idade não. Então, quando um carro tem dono, não importa se ele tem 1 ano de uso ou se ele tem 50, tudo estará funcionando na mais perfeita harmonia, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno, ó, os super-heróis na beira da rua, o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.